Olá, meu nome é Lucas, eu sou aluno do segundo período do curso de farmácia na Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje eu vou falar um pouco sobre cinética enzimática. E aí, para a gente começar a falar sobre cinética enzimática, a gente precisa saber primeiro o que é uma reação catalisada, ou seja, uma reação que ela possui um catalisador. E aí a gente tem que o catalisador ele é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação sem ser ele mesmo consumido no processo. E quando a gente estuda sobre a catálise, que é o processo no qual envolve um catalisador, a gente precisa saber de três características. A primeira é que o catalisador ele diminui a energia de ativação de Gibbs, fornecendo um mecanismo diferente para a reação. E aí esse mecanismo ele aumenta a velocidade aplicando na reação. E aí pode ser na direta ou na inversa. O catalisador também ele se forma no início do mecanismo. E aí ele é liberado somente na formação do produto, mas ele não aparece na reação final. O catalisador, ele pode sim ser. Ele não pode. Na verdade, ele não pode afetar as entalpias e as energias de Gibbs. Ou seja, ele aumenta a velocidade de aproximação do equilíbrio, mas sem alterar a constante de equilíbrio, né? Certo? E o catalisador ele possui efeitos. O efeito do catalisador é acelerar uma reação química por redução da energia de ativação. E aí a gente tem também a cinética das reações enzimáticas, que contém uma enzima. E essa enzima ela contém um sítio ativo, onde tem facilidade para substratos e tem também uma enzima onde não está pronta para o substrato, e aí a gente precisa ter o ajuste induzido. Para a gente entender um pouco melhor sobre o mecanismo da enzima, eu vou explicar aqui. É, em, uma, em uma velocidade inicial de uma reação catalisada por uma enzima, em uma função da concentração do substrato, temos uma quantidade fixa de enzimas. E aí, quando aumenta esse substrato, a velocidade inicial da reação aumenta, que chega a um certo ponto da reação em que a velocidade dela fica constante é, com a quantidade de substrato adicionado. Então, a gente precisa levar em conta alguns dados para o mecanismo da ação enzimáticas. E aí a gente tem a equação de Michaelis-Menten, eu acho que é assim mesmo que se pronuncia. Que aí essa reação, de acordo com ela, ele comprova o experimento. Para uma quantidade de substratos de valores iniciais de formação de produto, é, é proporcional à enzima. Para uma enzima e baixos valores de substrato, a velocidade ela é proporcional ao substrato. A enzima em altos valores de substrato, a velocidade dela é independente do substrato, onde alcança um valor máximo. E aí essa equação também ela pode vir invertida, transformando-se em um gráfico mais linear, e esse gráfico pode ser explicado quando há uma interferência na reação. Um exemplo disso é o caso da inibição em reações enzimáticas, que é a diminuição, que na verdade é a diminuição da velocidade cinética enzimática pela presença de uma espécie diferente na reação. E aí a gente pode ter dois tipos de inibidor. O que se liga à enzima, que é o inibidor por competição. Ele bloqueia a ligação do substrato quando se liga ao sítio. E a gente também tem o que se liga ao complexo da enzima, ele não é competitivo, ele não impede o inibidor de se ligar ao sítio, ele se liga em outro sítio impedindo a enzima. Ou seja, o inibidor e o substrato pode estar atuando ao mesmo tempo. E aí a gente tem a inibição mista, que é quando a enzima e o complexo está ligado ao inibidor, onde ele se liga aos sítios da enzima, ligando nela, tanto nela quanto no substrato. E é isso.